Olá, eu sou João Daradi e nós vamos fazer algumas considerações da aplicabilidade das políticas de preservação digital. Ah, as políticas de preservação digital, elas devem ser compreendidas de uma forma ampla, porque uma política não é simplesmente um conjunto de textos, né, que você vai escrever e vai deixar lá e acreditar que aquilo ali resolve o problema da preservação digital. Não. Uma política de preservação, primeiro que ela é viva, ela tem que ser dinâmica, ela tem um ciclo de, 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 de revisão que precisa ser trabalhado e uma série de aspectos que precisam ser vislumbrados. Hoje nós vamos nos ater a alguns tópicos, alguns aspectos. Dentre eles, fundamentos, objetivos alcançáveis, requisitos, a as áreas de cobertura de uma política, os benefícios que uma política pode trazer, se você instaurar ela no seu programa de preservação digital, e falar um pouco sobre os princípios, sobre garantias, sobre atribuições dos profissionais e falar do framework, que é uma política sem o framework, termina virando um texto corrido. E falar também sobre as relações de política e gestão, que estão sempre muito arragadas, que tem a ver com a relação de compliance e governança, e buscar dar alguns exemplos práticos. É, vamos começar falando sobre os fundamentos. É, uma política de preservação digital, ela direciona, de maneira geral, toda uma instituição mantendo o nível razoavelmente alto. Ela forma o pilar de um programa de preservação digital. E o programa de preservação digital deve estar de acordo com a política para garantir sua coerência, assim como a política documentada é sinal de que a instituição assume a responsabilidade de preservar o material. Vamos entender esses fundamentos. Quando você tem uma política bem feita, bem organizada, você já sai da zona de risco. A partir do momento que você segue todo o script de construir, elaborar uma política de preservação com framework, seguindo a compliance e as normas de boa governança, você já sai do nível de risco. É, a política, ela tem que estar de acordo com o programa e o programa tem que estar de acordo com a política. Eles são intrínsecos. Se você tem uma política mal desenvolvida, pouco elaborada, apenas aquele texto para cumprir o padrão, aí você vai ter um programa de preservação também no mesmo nível. E isso vai aumentar o teu nível de dificuldade quando os riscos, né, você vai ficar mais vulnerável. A tua vulnerabilidade vai aumentar e o risco ele vai se aproximar cada vez mais do teu programa de preservação digital. E uma coisa extremamente importante é que se você documenta a tua política está documentada. Então, você já está dando um passo à frente e você está criando uma confiança com teus stakeholders, com as tuas partes interessadas. Você está dizendo que você assume uma responsabilidade, você gestor, assume uma responsabilidade de preservação digital, o que te tira da zona de risco. A gente sempre tem que pensar que a gente vai sempre andar nessa zona de risco. O risco não pode ser erradicado, mas ele pode ser mitigado. E quanto mais a gente puder mitigar o risco,
melhor vai ser para o nosso programa de preservação digital. A política ela tem objetivos, como eu falei, alcançáveis. Por que alcançáveis? Porque você, independente do tamanho da tua instituição, não importa. Você vai criar um projeto para rodar um programa de preservação digital onde você possa realizar suas metas, alcançar seus objetivos. Do que adianta você fazer um projeto de preservação digital, botar para rodar um programa que tu não vai conseguir alcançar os objetivos. Então, você tem que fazer aquilo de acordo com o que você tem condições de fazer. Tem que ser realista. Então, quais são esses objetivos? Preservar e fornecer acesso contínuo ao material digital, seja ele nato digital ou digitalizado. Isso aí é um fundamento da preservação digital, está no conceito de preservação digital, aquele conceito que todo mundo conhece, da Digital Preservation Coalition, que é preservar e fornecer acesso. Tem também que garantir que esses materiais eles sejam autênticos. Uma coisa importante que eu não vejo muito acontecer, com exceção das instituições que utilizam os softwares, né, como o Logs, o DSpace e o Arquivo Ematica, que já tem, e o Dataverse, por exemplo, que já tem isso intrínseco nele, né, já vem nele, que é o padrão de checksum, fixed, que gera um número que se torna a identidade do teu documento. Vou dar um exemplo bem rápido, bem simples. Um arquivo de fotos. Aí chega o usuário, faz a solicitação. Eu quero foto tal. Você manda a foto. Se você não tem uma forma de autenticar aquele arquivo, simplesmente tu está enviando a foto e perdeu. Você não vai saber se ela foi modificada. O próprio usuário não vai saber se foi modificada, se é original ou que não é. Então, fica aquela coisa perdida. Quem trabalha em arquivo sabe como é que é isso. Às vezes, você envia uma foto, a foto tem uma licença, mas você não sabe quem enviou. A grande autenticação termina sendo o envio pelo e-mail. Então, é isso. Precisa se garantir a autenticidade. Nós precisamos ter essa visão do checksum, que é muito importante. Há também que preservar a mídia física para garantir o controle ambiental. E às vezes a mídia física vai se deteriorar, vai ter danos, mas você tem que ter é, um, um controle sobre aquilo. Eu conheço um arquivo que tem várias estantes de DVDs com informações, que se passou para HDs, provavelmente hoje faz mais de 10 anos. Então, provavelmente esses DVDs nem se usam mais, mas eles estão lá no arquivo, eles fazem parte do arquivo, mas de certo ele não tem uma conexão, porque simplesmente se tirou o material de lá e tornou digital. Então, o digital foi o que, no suporte digital do HD, é o que importa agora. Mas ele tinha uma origem. Então, é sempre bom fazer uma análise de mídia. É um trabalho cansativo. Eu fiz uma análise de mídia ano passado e levei quase um ano fazendo. E olha que era só alguns CDs, aqui, 10 CDs, mas a quantidade de fotos era imensa. Então, é importante fazer uma análise de mídia para você ter uma noção de como a coisa vai acontecer. Você também precisa reverter danos, se possível, mudar o formato do material, preservar o conteúdo intelectual e, se necessário. Há também requisitos que nós temos que seguir para a política de preservação digital. A parte legal é sempre importante considerar tanto a parte legal quanto a parte financeira. Parte legal, acesso, uso, permissões, as licenças, tudo isso é muito complexo e é preciso que você tenha uma noção de que isso faz parte da preservação digital. O financeiro, extremamente importantíssimo, porque é a partir do financeiro que você vai ter o seu respaldo de confiança. Tem a questão dos negócios,
Tem a parte técnica, procedimentos, manutenções, estratégias de preservação e a previsão tecnológica. Todo o modelo de gestão de preservação digital, ele tem um ciclo de revisão. Bom, como eu disse, não adianta fazer uma política de preservação, que você escreva lá, escrevi em 2012. Escrevi em 2012 para as necessidades daquele tempo, já fazem 10 anos. Tem que se atualizar o tempo todo, porque a política é viva. E também o valor histórico, você considerar o valor histórico da tua documentação para saber o que, que vai ser preservado, o que não vai, para justificar na tua política. E as áreas de cobertura da política de preservação. Tem autoridade e responsabilidade, que é importantíssimo, está ligado com a compliance e a governança, conversão e reformatação, avaliação, seleção e aquisição, que está dentro do domínio da dimensão organizacional do desenvolvimento de coleções digitais, tem o armazenamento e manutenção, o acesso à disseminação, tem a implementação, os padrões a serem seguidos, os procedimentos, controle de qualidade e auditoria e o benchmarking, é aquela comparação que você faz com outros programas para ver em que nível, em que ranking você está. E principalmente a cooperação, porque nós não podemos ser uma ilha. Os repositórios não podem trabalhar como uma ilha. Cada repositório fazer do seu jeito. Você tem as suas necessidades individuais, mas você tem que seguir um padrão e trabalhar em rede. Sempre trabalhar em rede. E no Brasil nós temos a sorte de ter uma rede internacional como a rede cariniana, que te garante poder dar esse suporte para que as instituições do Brasil inteiro e agora internacionais possam estar em comunicação constante para as atualizações da preservação digital. E, além disso, ainda tem a questão da infraestrutura técnica. Mas e quais são os benefícios de aplicar uma política de preservação? O que é que eu ganho? O que é que o acervo ganha, né? Implementando uma política de preservação digital? Uma política de preservação digital específica pode ajudar a instituição a articular o escopo nas atividades, nos princípios relevantes que dão suporte à preservação digital de materiais sob seus cuidados. Você vai ajudar a desenvolver a estratégia de preservação digital. Vamos sempre pensar, política de preservação digital é uma coisa, estratégia é outra. Quando você faz a política, você vai dar princípios e parâmetros. Quem vai desenvolver isso? As estratégias e as táticas no plano de estratégia. Vai planejar programas coerentes, como eu havia dito. Política mal feita, programa vai rodar mal e vai dar retorno ruim. E a tua confiança, a tua credibilidade vai lá para baixo. Vai garantir e reforçar a responsabilização, é uma coisa extremamente importante, está dentro dessa visualização da accountability, da governança. Vai demonstrar que os recursos podem e serão usados de forma responsável e consciente. É nisso aí que a gente quer chegar. A gente sabe como é difícil ganhar recursos, principalmente estatais, para fazer preservação digital. Mas a gente não consegue ir adiante num programa de preservação. Muitos programas param pela metade, porque não tem mais recursos, porque você não tem como demonstrar que aquilo ali é eficaz, porque você não está fazendo uma política de qualidade e garantir que o material digital esteja disponível para uso atual e também futuro. Outros benefícios são definir as prioridades significativas que precisam ser preservadas para recursos de classe específicas, auxiliar na criação de programas de digitalização, fornecer a declaração abrangente sobre a preservação digital, fornecer medidas de segurança que garantam a proteção de materiais digitais durante o uso. E aí a gente para e começa a pensar. Mas o que é que a política de preservação ela vai me fornecer? Ela vai fornecer uma estrutura de planejamento e ação para garantir o quê? A manutenção e a preservação de longo prazo dos registros da instituição. E o que ela estabelece? Como eu havia falado, princípios, diretrizes orientadoras das ações
de preservação a serem desenvolvidas para os diferentes acervos e coleções científicas e culturais da instituição. Vamos falar de alguns desses princípios. Transmitir a filosofia da instituição sobre a preservação. Se, se o teu setor, teu arquivo, tua biblioteca, vai se lançar a fazer um programa de preservação digital, você gestor, precisa, primeiramente, pegar a filosofia da instituição sobre isso. Se não tiver, você cria. Você precisa criar, dar um jeito de criar, porque a tua política de preservação ela tem que ter parâmetros da política da instituição. Se a instituição diz, não, preservação não é interessante, de alguma forma você vai ter que mostrar que é, mesmo que ela não tenha isso. Que isso tem que constar na tua política. Introduzir um entendimento comum dos objetivos, facilitar a sustentabilidade dos ativos digitais presentes e futuros da instituição, demonstrar seus benefícios e sua eficácia, conectar e integrar a um documento de avaliação de risco, ser praticável, não é definitiva e capaz de ser posta em prática por instituições com recursos e necessidades variadas. Como eu falei, não adianta fazer uma política de preservação pensando que é só um documento cheio de texto e você está se livrando daquele momento, daquele peso. Ah, eu tenho que escrever uma política, pronto. Acabou. Peguei referência de outros lugares, tá, tudo igual mesmo. Não. Se você fizer isso, ah, quando você for ver mais à frente, as tuas vulnerabilidades vão te colocar numa situação de risco muito alta. E ela precisa ser caracterizada pela clareza, adequação, transparência, eficiência, eficácia e organização lógica dos conteúdos. Ela precisa ser escrita numa linguagem simples e adequada, sem redundância, e ao mesmo tempo sem diminuir o nível de qualidade contido no seu conteúdo. É, como eu disse, também não vamos escrever tão simples e deixar as coisas de fora, porque também não vai valer nada. Você tem que fazer uma coisa concisa, que ela tem que ter eficiência e eficácia. Ela deve ser repensada, revisada e reconcebida regularmente. Como eu falei, ela é viva, ela é dinâmica. Daqui a 6 meses, as coisas mudam. Você precisa fazer essas anotações para, no final do ano, de 6 meses, talvez, o período a ser estabelecido pode ser visto depois, dentro da ideia do ciclo de revisão da dimensão organizacional do modelo de gestão de preservação, mas você precisa ter isso em mente, que ela precisa ser sempre revisada. E oferecer soluções viáveis, prever a capacitação da gestão, porque um dos princípios básicos da preservação digital é você capacitar, está sempre se atualizando, porque a preservação digital ela não é engessada, você não fica preso lá naquela coisa o tempo todo. E o que que ela deve garantir? Garantir que os registros sejam criados e mantidos autênticos e confiáveis, como a gente falou lá atrás nos princípios, e que permaneçam utilizados ao longo do tempo, é básico, que a prática de manutenção de registros siga os padrões e as melhores práticas relevantes, tem que estar em conformidade com uma série de normas ISO, por exemplo, vai falar um pouquinho mais à frente, ser mantidos e preservados de acordo com qualquer requisito regulatório relevante. A gente vai começar a falar disso. E tem também a questão das atribuições dos profissionais. E como que é a mente que o profissional tem que ter para escrever uma política de preservação digital? Tomar decisão de retenção, uso e preservação de materiais digitais no estágio de aquisição ou criação. E isso não pode acontecer depois, tem que acontecer naquele momento. Estabelecer procedimentos de manutenção e controle de qualidade dentro do processo do programa de monitoramento. Estabelecer e implementar estratégias para a preservação digital, como a migração, emulação, preservação. Isso aí faz parte, a cargo da dimensão técnica, né? Desenvolver um programa de recuperação de desastre, né? Você tem que ter o teu plano de desastre, o plano de contingência. Garantir a segurança do acesso a materiais digitais. E aí,
a gente vai falar um pouquinho do quê? Dos frameworks, porque a política, ela começa, como diria Platão, na mente, no mundo das ideias, que é o planejamento. Planejamento, tal, mas ela precisa se tornar realidade. Como é que a gente vai tornar ela realidade? A gente vai tornar ela realidade através de um framework. Os frameworks, comumente, eles podem ser qual o suporte para você colocar o teu framework? Pode ser um arquivo Word, um arquivo Doc do Google, um arquivo aberto do OpenOffice, do LibreOffice, ou o mais comum que é o PDF. Porém, o mais seguro, o mais democrático, aquele que vai deixar a tua política de uma forma mais alcançável é a página web. Então, eu trouxe aí três exemplos: um da Penn State, que é extremamente completo, o outro exemplo de framework é o da Biblioteca de Harvard, do repositório de Harvard, e da Universidade no Norte do Texas, que são exemplos bem interessantes que vocês, ao final na referência lá, podem dar uma visualizada e vale muito a pena. Mas e o que é que tem nesse framework? Quais são as seções de framework? Podem ser adequadas outras, mas as mais correntes são a introdução, o mandato, o objetivo, o escopo, desafios, princípios, funções e responsabilidades, a colaboração, seleção e aquisição, acesso e uso, o ciclo de revisão e referência. Como vocês estão vendo aí na mandala, nesse girassol aí, tudo isso a gente acabou de falar nesses últimos minutos com essa visão de política. E por que aplicar uma política de preservação ao teu programa? Agora, a gente vai falar um pouquinho da relação de política com a gestão. A gestão, ela tem três pilares. Primeiro, o planejamento, projeto e o programa. O planejamento é o momento onde você vai pensar, vai elaborar o teu projeto. O programa, você vai botar o projeto em execução. O projeto, ele tem algumas partes, mas dentro delas tem duas partes muito importantes, que é a política, onde está inserida a tua política, e o framework dessa política. Ou, desculpa, a política e o plano estratégico. Dentro da política, você tem a documentação, você precisa documentar a tua política, ela pode ficar no mundo das ideias, e usar o framework. E aí, ó, as instituições com uma forte estrutura organizacional têm programas de preservação bem geridos, políticas e planos claros e abrangentes e apoio evidente à preservação digital dentro da instituição. Do que a gente está falando? A gente está falando de confiança, confiança no teu programa. Por quê? A confiança no teu programa, isso dentro da visão da boa governança, vai te trazer credibilidade. Trazendo credibilidade, isso vai trazer o quê? Capital. Você vai conseguir chegar, tá, aqui é minha política, aqui estão os meus relatórios. Quem que não vai dar um apoio financeiro, um recurso, a quem tem um material documentado todo bem organizado? Claro, eu, como diz aqui, ó, isso pode melhorar o acesso ao capital e reduzir custos do capital através da confiança dos investidores e credores. É assim que funciona. E aí, a gente olhando a preservação digital de uma maneira abrangente, dentro do domínio da gestão da preservação, a gente tem a política no centro, a conformidade como um pilar e a governança como outro pilar. A conformidade ela está baseada na ISO 37301, mas isso já vem sendo falado no mundo desde o começo da preservação, lá no início do século XXI. Ela garante a adesão às leis, mitiga riscos, promove cultura de integridade, melhora a governança e dá uma série de condições para que você possa estar de acordo com as normas. A governança é básico, ela lhe orienta a governar. É preciso ter em mente uma coisa muito importante dentro dessa ideia de conformidade. A documentação normalizadora não substitui a documentação normatizadora. Normalizadora é aquela documentação técnica da ABNT, da ISO, e a normatizadora é feita pelo Poder Legislativo. É, e no Brasil e no mundo, nós não temos
leis, decretos sobre a preservação, mas nós temos as ISOs. E é com base na ISO que a gente vai conseguir uma, uma lei para a preservação digital. Dentro dessa ideia de compliance, a gente precisa seguir alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? Está de acordo, principalmente, com as normas mais importantes da preservação, como a ISO 14721, que é o modelo OAS, a ISO de auditoria e certificação, que é a ISO 16363. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês verem como instituições fora do Brasil estão em conformidade dentro dessa ideia de gestão, de boa governança com essa normalização. Um exemplo aqui da política de preservação digital, framework da Universidade de Utah. Em uma das suas sessões, eles mostram aí atributos e responsabilidades, eles dizem que estão de acordo com o documento da OCLC, Trusted Digital Repositories, Duties and Responsibilities, eles estão em conformidade com o modelo OAS. É, o, a, a política da UNSS, da UNSW, de Salto Valley de Sydney, na Austrália, também mostra essa conformidade. A Universidade de Minnesota também mostra essa conformidade, não só com a ISO, mas também com o modelo AGE, mas também com a ISO 16363. A Universidade da Carolina do Norte, através do Instituto de Pesquisas Sociais de Odum, Instituto, está em conformidade com essa normatização. A Universidade de British Columbia, ela considera também tanto a track quanto o material produzido por Nancy McGovern, a PURD, e basicamente é isso, gente. Eu agradeço a vocês por estar presente aqui. Feliz Dia da Preservação Digital, né? A Happy World Digital Preservation Day for everybody. E é isso. Espero vocês no próximo ano. Obrigado e até a próxima.